Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma quinta-feira de estudo. Hoje nós vamos ter a participação do nosso querido irmão Eugênio, no capítulo 12, discussão de adestramento. E para que possamos dar início ao nosso estudo, vamos ter o preparo com a Jane e, na sequência, eu vou fazer a prece. Pode começar, Jane. Boa noite a todos. Do livro Sempre Melhor, de José Carlos de Lucas, a lição é a 37. O ressentimento é um grande obstáculo à nossa paz, saúde e prosperidade. A cura do ressentimento é o perdão. É abrir mão do nosso orgulho ferido e ficar com a nossa alma livre e em paz. A humildade é a mais forte aliada do perdão, pois ela nos ajuda a relativizar as coisas, a não dar a elas a importância exagerada que realmente lhes damos, e nem dar a nós a importância extrema que muitas vezes nos atribuímos. Precisamos diminuir o tamanho das ofensas, das contrariedades. Tudo fica muito pequeno quando pensamos que estamos aqui na Terra em viagem passageira e que, a qualquer hora, poderemos partir. Capaz, Importantíssima mensagem essa do preparo, da importância do perdão, do papel da humildade neste perdão. Então, que possamos elevar os nossos pensamentos a Deus, rogando a Ele a dádiva do perdão, a dádiva do autoconhecimento, a dádiva do estudo, para que, através dessas importantes reflexões, possamos trabalhar no nosso íntimo. Muito obrigada, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui. Rogamos as bênçãos para o nosso irmão Eugênio, para que suas palavras possam tocar os nossos corações, para essas importantes reflexões, para que nos tornemos criaturas melhores, obreiros na seara do Mestre. Então, com a permissão divina, iniciamos o nosso estudo da noite, dando graças a Deus e que assim seja. Sim, seja, graças a Deus. Então, Eugênio, meu querido irmão, a palavra está com você. Boa noite, meus irmãos. Vamos hoje falar sobre o capítulo 12 do livro em estudo, que tem como título Excursão de Adestramento. Vamos abordar, fazer umas considerações introdutórias. Bom, vamos falar sobre o desenvolvimento do capítulo em si, relacionamento, dentro desse desenvolvimento, relacionamento com o capítulo 11 anterior, né? Conforme a orientação do orientador Jerônimo, né? Tomar as referências aconselhadas por ele, comentá-las quanto à importância dos fluidos valiosos e de fatores espirituais na obra da coletiva da nossa irmã Adelaide. Vamos fazer um pequeno spoiler sobre o foco do capítulo, ainda nessas considerações, antes de chegar a ele. Algumas reflexões de André Luiz, né, sempre muito próprias, levantando questões e dúvidas que nos auxiliem. Vamos falar dos personagens em si, né? Tanto o Padre Hipólito, André, Luciana, Irene, o próprio Bonifácio, que estava dando apoio a Cavalcante no capítulo anterior, e o grupo assistido que o capítulo apresenta, que é o grupo que vai ser socorrido, que é a irmã Albina, a Adelaide, Dimas, Fábio e Cavalcante. Falar uma reunião de algumas orientações objetivas que Jerônimo deu e nos atendem bastante quanto à excursão de adestramento propriamente dita.
Vamos falar da excursão em si, ela acontecendo, o que foi acontecendo segundo a narração do capítulo, as impressões e percepções que cada um dos socorridos tiveram, né? E as considerações finais que Jerônimo fez, que importantes sobre essas percepções e impressões dos socorridos. Na verdade, o capítulo é um pouco longo e só temos aqui 48 páginas para conversar. Bom, vamos lá. É um hábito que me ajuda bastante, não sei se há outros, quando eu vou falar sobre alguma coisa, eu procurar olhar no dicionário, por mais que eu já conheça as palavras, no uso no dia a dia, né? Ou já tenho ouvido elas e tudo, é um hábito para tentar entrar na essência do assunto. Isso tem me ajudado. Por exemplo, eu resolvi olhar excursão e adestramento inicialmente, para ver se batia com os princípios do que se pretende no capítulo. Excursão, segundo o dicionário, significa viagem ou digressão de estudo ou recreio. Viagem nós estamos acostumados, mas digressão nos é esclarecido lá pelo dicionário que é efeito de se afastar, de ir para longe do lugar onde se estava, em passeio ou em viagem em si. Olha que interessante, porque uma das coisas que é o ponto central do capítulo é o afastamento daqueles que estão em processos de sofrimento irreversíveis do corpo físico para poderem os socorristas, vamos dizer assim, fazer uma antecipação, um contato com o mundo espiritual, para onde, em breve, já estão definidos para partir. Achei isso interessante. E o termo adestramento? Nós temos a ideia do adestramento animal, adestramento das Forças Armadas, adestramento em vários setores. E explica o dicionário que é o ato de ensinar e disciplinar. Aí eu peguei o ensinar, lembrei numa brochurazinha, um livrinho fininho, do Clodoaldo Menechero Cardoso, chamado Canção da Inteireza. Ele fala sobre ensino, sobre aprendizagem, e ele diz o seguinte, que a verdadeira aprendizagem não está nem no processo de ensino em si, e nem no processo de aprendizagem em si, nem naquele que ensina, nem naquele que aprende. Mas olha que lindo, no encontro experiencial entre ambos. Também assim o é, nós vamos ver no decorrer do capítulo, a minha interpretação, porque aqueles foram afastados do corpo físico pelos socorristas para tomar contato com o mundo espiritual, cada um deles vai fazer a leitura e a absorção dentro das suas possibilidades de tudo aquilo que está vendo, ou seja, é um encontro experiencial mano a mano, pessoa a pessoa. Isso é bem colocado no final, numa visão mais sintética, pelo orientador Jerônimo. E, finalmente, disciplina, que a gente tem um processo de visualização da disciplina, inclusive nas nossas casas espíritas e outros tantos setores, de uma maneira muito resistente, às vezes, por uns e extremamente imposta por outros, quando não deixa de ser também a partir de uma compreensão do significado daquele espaço, né? Seja ele qual for, estou me referindo como exemplo às nossas casas, aos regulamentos ali pertinentes, e aquilo que me levou ali, a disciplina é um ato da gente se submeter a um tipo de ordem, e o submeter aí não está em se inferiorizar, ao contrário, está muitas vezes numa elevação, da gente crescer em um procedimento mais adequado ao espaço, da gente crescer em um procedimento mais adequado à relação com o outro e conosco mesmo. Então, eu peguei isso e, dando aqui um pequeno spoiler lá da viagem em si, eu puxei lá de trás quando o padre Hipólito pergunta ao nosso querido André Luiz se ele já sabe o que é ou o que ia acontecer. E André Luiz, evidentemente, disse que não, porque era a primeira experiência dele. E aí o padre Hipólito disse, bom, é fácil, quer ver?
os que se aproximam da desencarnação, que são os que serão socorridos, nas moléstias prolongadas, comumente se ausentam do corpo, em ação quase mecânica. Os familiares terrestres, por sua vez, cansados de vigílias, tudo fazem por rodear os enfermos de silêncio e cuidado. Desse modo, não é difícil afastá-los para a tarefa de preparação da passagem, linguagem mais coloquial, da morte. De preparação, geralmente estão esses hesitantes, enfraquecidos, semi-inconscientes, mas nosso auxílio magnético resolverá o problema. Conservar-nos nas extremidades, quer dizer, amparando-os, né, lateralmente, de ambos os lados, segurando-lhes as mãos e, impulsionados por nossa energia, voltarão conosco, sem maiores impedimentos, a reconhecer todo o espaço físico e extrafísico. Interessante. Interessante por quê? Aí eu resolvi olhar um pouco essa questão da morte, né? Que a gente fala em morte, a gente tem nossos conceitos doutrinários e tudo. Eu fui lá em uma das pesquisas na Revista Espírita, no Jornal de Estudos Psicológicos de 1865, lá na parte de fevereiro, diz o seguinte: da apreensão da morte. O homem, seja qual for o grau da escala social a que pertença, a partir do estado de selvageria, tem o sentimento inato do futuro. Diz a intuição que a morte não é a última palavra da existência e que aqueles que lamentamos não estão perdidos para sempre. A crença no futuro é intuitiva, infinitamente mais geral do que aquela que acredita no nada após a morte. Como é, pois, que entre os que creem na imortalidade da alma, ainda se encontram tantos apegados às coisas da terra e com tão grande temor da morte, da passagem. Aqui eu parei um pouco e pensei o seguinte: eu acho muita graça quando eu ouço um de nós espíritas apavorado em ver espírito. É uma coisa meio, né? E com todo o conceito doutrinário que a gente tem, vai estudando, ter medo da morte. Deveríamos ter mais medo da vida, porque é pelo que fazemos na vida que nossa morte terá uma facilitação ou alguma dificuldade diante da própria consciência, né? Mas é interessante isso. E aí o texto continua dizendo assim: o temor da morte é efeito, aí é bacana, olha só, da sabedoria da providência e uma consequência do instinto de conservação comum a todos os seres vivos, da lei de conservação. Ela é necessária enquanto o homem não for bastante esclarecido quanto às condições da vida futura, como contrapeso ao arrastamento que se tem, que sem esse freio, esse medo, né, o levaria a deixar prematuramente a vida terrestre e a negligenciar o trabalho que aqui tem que realizar, inclusive de autotransformação. É interessante, porque o próprio André Luiz, né, lá em Nosso Lar, a gente vê que uma das coisas que o levou ao derradeiro, né, momento, a morte, a partida, e ele, por isso ele ficou tanto tempo naquela zona bralina e tudo, foi todo o inconsciente suicídio dele, pelos hábitos, pelas coisas que ele fez, né? E como nós todos temos uns mais, outros menos, uma responsabilidade ainda pequena na conservação da qualidade dessa máquina que nos foi entregue para que nós pudéssemos realizar uma caminhada de evolução e muitas vezes abreviamos isso de uma maneira direta ou indireta. Muito interessante. Também no Céu e Inferno, essa passagem aparece lá no capítulo 1, justamente sobre a passagem, é o título. E diz o seguinte: a certeza da vida futura não exclui as apreensões quanto à passagem desta para outra vida. Há muita gente que teme não a morte em si,
mas o momento da transição. O momento da transição. Sofremos ou não nessa passagem, é a grande dúvida. Por isso se inquietam e com razão, visto que ninguém foge à lei fatal dessa transição, podemos dispersar-nos uma viagem nesse mundo, menos essa, para o outro. Ricos e pobres devem todos fazê-la, e por dolorosa que seja a franquia, nem posição nem fortuna poderão suavizá-la. Eu achei interessante porque justamente essa excursão de adestramento não é só do adestramento do socorrista, mas é principalmente do adestramento daquelas pessoas que já estão em períodos, vamos dizer, terminais, né? Segundo o entendimento que o livro, no capítulo, nos dá, e aí estão sendo preparadas para que, em momento próximo e próprio, façam a passagem. E são de diferentes naturezas, diferentes visões, diferentes caminhos. E aí, com base nessa introdução extremamente longa, nós vamos aí entrando no capítulo. E a primeira coisa que eu queria lembrar é a importância, né, das colocações feitas, que nos deram muito apoio pela nossa irmã Camila Gratival na última quinta-feira, né? Extremamente didaticamente bem apresentadas. E dizia lá o seguinte: do estudo, então, ressaltou-se os momentos do processo desencarnatório, pelo qual todo ser vivo passa, em acordo certamente com a sua compreensão sobre a vida. E a morte, é claro, com o auxílio dos obreiros espirituais, também natural e consequente possibilidade de auxílio, cada um tem seus limites, né? Nos processos de Cavalcante e Adelaide, por exemplo, notamos processos significantemente diferentes, pela compreensão que um tem maior e pelo todo o processo de vida da pessoa, mais harmonizado espiritualmente, um pouco mais de entendimento, e o outro em maior desarmonia, em maior tensão. Daí a importância dessa excursão de adestramento para todos, né? E logo no início do capítulo 12, em estudo, André Luiz e seu grupo, em sua excursão de adestramento, conforme a finalidade de suas vidas, receberam do seu orientador que suas atividades deveriam tomar como ponto de referência o lar coletivo de Adelaide, onde realmente os fatores espirituais eram de mais valia, de valioso incentivo, percepção e, vamos dizer assim, energização. E aí há toda uma descrição no capítulo, que demoraríamos um pouco para fazer, de como o lar ou a psicosfera auxilia, né? E diz o seguinte: de fato, aquele refúgio de fraternidade legítima era, sem dúvida, um vasto celeiro de bênçãos. Diversas entidades amigas operavam na instituição, prestando assistência e cuidados. Encontrava-se ali um dos raros edifícios da crosta, de tão largas proporções, sem criaturas perversas da esfera invisível. Semelhando-se à casa transitória de onde vínhamos, né, a vigilância funcionava severa. Há dois tipos de vigilância, né? Essa que nos é fornecida pelos abnegados amigos espirituais e aquela que muito com eles pode colaborar e menos exaustivo lhes tornar a atuação, que é a nossa autovigilância, nos pensamentos, nas atitudes, nos procedimentos. Isso a gente também fala muito dentro das nossas casas espíritas, em alguns trabalhos, mais especificamente dentro delas ainda. Ressalta em sua narrativa o seguinte: em todos os compartimentos havia a luz de nosso plano, indicando a abundância de pensamentos salutares e construtivos de todas as mentes que ali se entrelaçavam, na mesma comunhão ideal dos dois lados da vida. Olha a força desse trabalho que vive nos sendo recomendado em nossas casas espíritas também. E aquele que podemos desenvolver em todos os espaços onde estivermos atuando, cada um fazendo a sua parte, né? Que é o que nós podemos fazer.
entrando em sintonia com a ambiência, segundo seus propósitos adequados. Também é importante aproveitarmos esse trecho para lembrarmos e ratificarmos as orientações que recebemos em nossas casas, né? Ratificando mais uma vez o que eu já tinha dito. Bom, uma coisa importante que foi colocado em seguida, quando André colocou, como de costume, né, levantando suas questões de importante esclarecimento, ele notou que havia um imenso grupo de trabalhadores, né, atuando. E teve uma ligeira dúvida que ele levantou. Ele disse o seguinte: pergunta-se tantos afazeres solicitados pelos serviços, se havia o número exigido de trabalhadores ou de cooperadores. Era muito grande. Com essas colocações, Irene achou próprio fazer o seguinte comentário. Entre grande número de colaboradores do plano espiritual e o proporcionalmente número menor, é importante que nós reflitamos o seguinte. Em minhas íntimas... Desculpe. Lá, os rigorosos serviços de sentinela, os gestos de energia, a atenção do pessoal, verificam-se lá na casa de Fabiano, né? De passagem. Verificam-se em virtude das necessidades inabaláveis de certa quantidade de infelizes desencarnados, para os quais a caridade constituía a lâmpada acesa, indispensável à transformação interior. Aqui, porém, via somente criaturinhas tenras, como você bem colocou, né? Que reclamam o imediato acima de qualquer medida, o leite e o pão. Primeiras letras e bons conselhos também. A auxiliar Valéria, ratificando, acrescentou: cumpre-nos reconhecer, todavia, que esta obra não se dedica exclusivamente às necessidades do estômago e do intelecto da infância desamparada. Os imperativos da evangelização preponderam aqui sobre os demais. Uma valorização desse processo de evangelização, né, que muitas vezes não é por nós devidamente encarado, né? Nossa casa, por exemplo, faz um empenho grande, faz um trabalho muito bonito, e outras também. Mas tanto em outros espaços, como até na nossa chamada evangelização formal, que eu chamaria de evangelização, que é a escola básica para todas as crianças, não deixa de ser uma evangelização, porque mais do que conhecimentos do teórico, levaria os princípios da formação em momento próprio da criança ser compartilhadamente pelo lar adequado, ou, se esse não o fosse, pela escola de formação adequada. Porque é como a evangelização no espaço espírita dará o caminho, colocará a semente para um processo de desenvolvimento também no espaço do ensino formal, dessa primeira parte que estão sendo preparados para uma vida de maiores ou menores compromissos. Diz ainda, satisfazendo as necessidades corporais, solucionamos problemas espirituais também, entrelaçando deveres e divididos com os nossos irmãos encarnados. No setor de assistência, conseguimos criar bases mais sólidas para a semeadura das verdades imorredoras. E continua apresentando todas as questões positivas daquela formação que é dada. Faz crítica, o capítulo faz uma crítica respeitosa, no sentido de reflexão e não de apontar defeitos, para outros tipos de trabalhos religiosos que, embora deem o apoio material, não conseguem dar liberdade de reflexão ao espírito. Se fala na Igreja Católica, se fala nos movimentos evangélicos, elogiando todos os preparativos na distribuição de valores educativos com a juventude. Todavia, suas organizações se baseiam quase sempre em letras e conceitos evangélicos definidos ou em dogmas,
que não permitem um raciocínio, uma liberdade do espírito para se desenvolver adequadamente. Essas questões mesmo ligadas à morte, por exemplo, os conceitos que se têm ou que sempre vieram sendo desenvolvidos em alguns espaços, não são favorecedores a uma adequada preparação para esse momento de passagem e transição. Lembrou que a maioria dos necessitados que entram em contato com Jesus através da sopa humilde do teto acolhedor, lavando leprosos, tratando loucos, assistindo órfãos e velhinhos desamparados, os continuadores do Cristo davam com isso trabalho a si próprios, dedicando-se aos infelizes, esclarecendo-lhes a mente e ofereciam lições de substancial interesse aos leigos da fé viva. Como não ignoro, continua o texto, estamos fazendo no Espiritismo evangélico a recapitulação do cristianismo em suas bases de ensino e exemplos nazarenos. E é importante lembrar nesse momento como em nossas casas, inclusive a nossa de participação, como são incentivados vamos dizer assim, as nossas participações em movimentos que transcendam apenas os estudos formais, mas em projetos que a Casa desenvolva de assistência, em obras sociais que possam estar vinculados a nós ou indiretamente, que tenham a ver com os princípios doutrinários que nós estudamos, acreditamos e buscamos defender. Na aprovação desse entendimento apresentado no texto por Irene e Valério, o padre Hipólito colocou: sim, inegavelmente precisamos estimular a formação de serviços que libertem o raciocínio para voos mais altos, no desejado equilíbrio dentro da lei de progresso entre evolução intelectual e evolução moral, na perspectiva de um real amadurecimento espiritual. De extrema propriedade, não só o dito, mas o estar no capítulo, porque, mais uma vez, eu retorno a um comentário inicial. Não há como se preparar para uma passagem desta vida onde nós estamos, na carne, para a nossa verdadeira vida, com tantas dúvidas e preocupações, senão através de um amadurecimento espiritual que nos permita não a natural preocupação, o natural desconhecimento, principalmente para aqueles que não estudam ou não estão em caminhos que lhes abram esses entendimentos do porquê estamos, do que aqui viemos fazer, para onde vamos e tudo que com isso está correlato. Dificulta bastante, né? Daí a colocação. E Irene colocou ainda, reforçando, né? Dentro do nosso esforço, com afabilidade, já estou traduzindo algumas palavras que o nosso texto, né? Afabilidade, né? Landeza, né? Afabilidade, candura. O imperativo primordial consiste na iluminação do espírito com vistas à eternidade. Urge, no entanto, compreender que para a obtenção do desiderato, quer dizer, da aspiração do que é desejado, é imprescindível fazer alguma coisa, realizar, praticar. Onde todos analisam, admiram ou discutem, não se levantam obras úteis para atestar a superioridade das ideias. Por isso, nossos mentores da vida divina apreciam o servo pela dedicação que manifesta a responsabilidade que lhe é dada como ser humano. O necessitado, o beneficiário, o crente, o investigador, virão sempre aos nossos centros de organização da doutrina. E toda vez que exercitam o serviço cristão pela mediunidade ativa, pela assistência fraterna, pelos trabalhos de solidariedade comum, quaisquer que sejam, apresentam caracteres mais positivos de renovação, porque a responsabilidade na realização do bem, voluntariamente aceita, transforma-os em traços animados entre os dois mundos, o que dá e o que recebe. Como vem, a luz divina ratifica. Prevalece sobre a benevolência humana, porque esta, sem aquela, pode, muitas vezes, degenerar em personalismos devastadores. Compreendendo-se
Todavia, em qualquer tempo, que a fé sem obras é irmã da fé, das obras sem fé. Acho que isso é muito próprio a tudo aquilo que nos é incentivado no dia a dia pela doutrina e em cada uma das nossas casas espíritas. Bom, e aí, caindo à noite, André viu o movimento se intensificar, verificou, né, as cuidadoras preceptoras encarnadas que se reuniam às crianças nos momentos de sono físico, em ensinos benéficos, acolá eram benfeitores diversos a buscarem irmãos com experiência e dádivas preciosas nos círculos, nossa movimentação. Vale a pena aqui o comentário, acredito, da importância de nós nos prepararmos com as nossas crianças para serem preparadas, entendendo, compreendendo, e nós também, para o momento do nosso sono. Isso nos é ratificado constantemente, não apenas através de uma oração formal, mas através de uma entrega com um pedido de auxílio daqueles que podem nos ajudar nos momentos de desdobramento a enxergarmos com olhos realmente que possam ver e ouvir melhor, com ouvidos que realmente possam ouvir, como nos lembrou Jesus. Bom, Irene, então, depois de toda essa troca de ideias, esses ensinamentos, as experiências, acompanhou o grupo, Padre Hipólito, né? Luciana, o nosso André Luiz, a Câmara de Adelaide, onde o nosso dirigente, que era o Jerônimo, se encontrava em conversação com o outro. Jerônimo, direto, preciso, firme, colocou de maneira clara aos que estavam presentes, dirigindo-se a todos eles. Diz André: após ouvir a nova amiguinha que se colocava à nossa disposição para qualquer concurso fraterno, Jerônimo recomendou, direto, a Luciana e a Irene que trouxesse a irmã Albina, uma das que está para a parte assistida dessa excursão de adestramento. Ao passo que o padre Hipólito e eu deveríamos conduzir Dimas, Fábio e Cavalcante aquele compartimento de onde seguiríamos para a casa transitória de Fabiano, e em excursão de aprendizado e adestramento. Aí vai começar realmente a excursão. Em seguida, recebidos com interesse essas explicações oriundas, né? E sobre aquele processo que André já tinha sido bem orientado pelo próprio Hipólito, partiram em movimento. Direto entraram na primeira residência de cima, a de Dimas, que, aliviado por uma injeção repousante, não encontraram, então, nenhuma dificuldade para subtraí-lo, no bom sentido da subtração, né, à atenção dos parentes, e já seguir com ele. Notando-se a presença de Dimas, né, que já estava em processo semi-desdobramento, sondou-nos a disposição fraterna e perguntou: ó, meus amigos, será hoje o fim? Pensando que já ia partir, né? Como tenho suspirado pela libertação. Porque se lembram bem naquela colocação inicial sobre as discussões, elas são feitas para preparar aqueles que estão em processo, em situações dolorosas de processo de finalização de vida, né? E por isso precisam ser preparados para essa passagem. Não, respondeu Hipólito sorrindo, né? É preciso tolerar mais um pouco. O descanso, porém, não tardará muito, meu irmão. Venha conosco, não temos tempo a perder. O ex-sacerdote recomendou-me tomar a dianteira, recomendou André Luiz, né? E de mãos dadas, os três partimos, rumamos para o Rio, quer dizer, um de cada lado do Dimas, como tinha sido orientado pelo Jerônimo, em busca da moradia de Fábio. Não sei porque toda vez que eu leio observação, que é do meu jeito, tá? Toda vez que eu leio Fábio aqui, eu lembro do nosso irmão que faz o correio comigo, né? Engraçado. Então, bom, seguimos para a residência de Fábio. Não se registraram obstáculos, né, ao chegar ao Rio, na residência de Fábio,
e em reduzidos instantes tomamos a nossa conta. O companheiro Fábio ligou-se prazeroso à pequenina caravana. Ia tomar o caminho do hospital, de modo a procurar o terceiro, que era o Cavalcante. Quando Hipólito ponderou. Uma pequena observação que vão ver adiante ratificada, com outras palavras, é que o fato de Fábio não ter como Dimas ser surpreendido ou outro, é porque Fábio, como Adelaide, já tem toda uma formação e visão espiritual similar, por exemplo, a que teria, né, que temos em nossa doutrina, da qual eles tinham afinidade. Então, ia tomar o caminho do hospital para procurar o Cavalcante. Mas Hipólito, né, já mais experiente, lembrou o seguinte: não convém conduzir todos de uma vez, porque Cavalcante permanece em grave desequilíbrio, exigindo cooperação mais substancial. Em vista disso, buscá-lo-emos na segunda viagem. Lembrando-lhe os divarios, quer dizer, André Luiz lembrando os divarios conhecidos de Cavalcante, já anteriormente vistos, né, em outros momentos, no nosso estudo, não tive recurso senão concordar. De regresso à Câmara de Adelaide, encontramos os demais da nossa espera, Irene e Luciana, haviam trazido Albina para os trabalhos preparatórios. Sem perda de tempo, demandamos a grande casa de saúde em busca de Cavalcante. Hipólito adivinhara. O doente mostrava-se muito aflito, já assistido por Bonifácio, que também nós conhecemos de estudo anterior, que estava ao lado dele. Cooperava devotadamente conosco para desprendê-lo temporariamente do corpo oprimido. O enfermo, Cavalcante, no entanto, se deixara tomar por horríveis impressões de medo, dificultando nossos melhores esforços. Cavalcante tem outra formação espiritual, o que ratifica os comentários já feitos anteriormente sobre isso. Após o trabalho muito grande que tiveram de magnetização do vago, que é de todo espaço não bem atendido, em seguida a administração de certos agentes anestesiantes, destinados a propiciar-lhe a Cavalcante brando sono, retiramos-lo do corpo, que permaneceu sob os cuidados de Bonifácio, corpo físico. Em minutos rápidos, fomos de regresso. Aí continua no texto, falando já, entrando num processo maior, mais próximo do que tem que ser feito. Com a aquiescência de Jerônimo, alguns amigos dos enfermos acompanhar-nos-iam à casa transitória, nesse processo de excursão de adestramento. Dos 5 doentes, Adelaide e Fábio eram os únicos que revelavam consciência mais nítida da situação, pela formação espiritual que tinham, né? Os demais titubeavam, enfraquecidos, né? Um pouco carentes, de baldos carentes, de noção clara do que estava ocorrendo. Mais uma vez, a importância do nosso amadurecimento espiritual para uma formação adequada, que vem lá de uma adequada evangelização, na casa espírita e nos lares, seria o ideal. O assistente organizou a corrente magnética, o assistente, no caso Jerônimo, tomando posição guiadora. Cada irmão encarnado localizava-se entre 2 de nós, aquela ideia de lateral para o apoio e ajuda devida. Almas libertas do plano físico, mas experimentadas no campo espiritual. De mãos entrelaçadas para permutar energias e assistência mútua, utilizamos intensamente a volitação, ganhando alturas. Adelaide e Fábio, algo habituado aos desdobramentos, assumiram discreta atitude de observação e silêncio. Os outros, porém, comentavam o acontecimento em altos brados. São as coisas que aqueles que não têm o preparo para isso, né, têm, de acordo com a sua formação, com o que eu chamo de filtros. São as crenças que as pessoas trazem, os valores que delas se originam, né, no dia a dia, tanto nas questões de ordem física do mundo, como nessas questões espirituais. E aí, nós vemos, por exemplo, a Albina, né, que tinha uma formação mais para a questão evangélica, né, mais ligada à parte bíblica, etc., e diz o seguinte: ó grande Deus, exclamava Albina, rememorando passagens bíblicas, estaremos nós no glorioso carro de Elias? Dai-nos força, ó Pai de misericórdia,
expressava-se Cavalcante, de alma opressa, né? Quer dizer, oprimida. Falta-me a confissão geral. Ainda não recebi o viático. Ó, não me deixes enfrentar os vossos juízos com a consciência mergulhada no mal. Uma visão provavelmente católica, apostólica, romana, e aí não há nenhuma crítica, mas pelas palavras, né, que tem uma outra visão da questão. Suas rogativas sensibilizavam o coração, diz André. Dimas, por sua vez, balbuciava exclamações ininteligíveis entre assombramento e inquieto, quer dizer, não estava entendendo nada, nem tinha uma formação que o conduzisse por uma estrada que, diferente ou mais limitada, era uma estrada, estava solto um pouco no tempo e no espaço. Atravessava a região estratosférica, né, e a ionosfera surgia-nos de vista, apresentando enorme diferença por causa do afluxo intenso dos raios cósmicos, em combinação com as emanações lunares. Espantado, Dimas perguntava em voz alta, que parecia praticamente um rio, né? Que rio é esse? Ah, tenho medo, não posso atravessá-lo, não posso, não posso. Aí o impulso magnético, no entanto, que tinha sido dado por Jerônimo, deu força a todos e o trabalho foi dando consecução. Pequena observação, também já falado com outras palavras antes, nós vemos que cada um olha o mundo físico ou extrafísico através das lentes das suas crenças, dos filtros que tem no seu nível de consciência. Isso também o é, mesmo para nós com formação espírita um pouco mais aprofundada, menos aprofundada, como cada um de nós. E muitas vezes, quando nós ficamos apenas no estudo, na teoria dos processos, seja em outro caminho ou neste que nós escolhemos, sem a prática devida, sem levar a prática ao dia a dia das nossas vidas, através de serviços, para que possamos ir sendo despertados pela prática do serviço, pelo dia a dia da perspectiva de aplicar em nossa vida para realmente a essência daquilo que ouvimos. Está mais no campo intelectual do que realmente na integração a nível de um progresso real, intelectual e moral. Bom, em pequena sala posta à disposição, Gattuso, por gentileza, um colaborador, aplicou vigorosos recursos fluídicos em nossos tutelados, ao chegarem, que os receberam como crianças incapacitadas de imediato julgamento, exceção de Adelaide e Fábio, mais uma vez, que se mantinham cônscios do fenômeno, sabiam o que estava acontecendo, estavam por isso mais tranquilos e equilibrados. Mais uma vez, a importância para nós dos conhecimentos da doutrina, uma evangelização, que a gente pensa da criança logo, né? Mas eu diria que todos nós precisamos de uma evangelização, né? Real, aquela que começa pela cabeça, mas tem que descer ao coração, e integrar esses dois aspectos nossos, que não deveriam ser dissociados. Em seguida, prestimoso, Jerônimo tomou a palavra e dirigiu-se a eles, comentando. Importante esse pedaço. Amigos, a todos presentes, inclusive os assistidos, é claro. O concurso desta noite, olha só, não se destina à cura do corpo grosseiro, que isto já estava em processo de finalização, o corpo para ficar, a morte. Posto agora à distância pelas necessidades do momento. Quer dizer, não tinha mais como ser revertido. Tentamos revigorar-vos o organismo espiritual, preparando-vos o desligamento definitivo, sem alarmes de dor alucinatória. Devo confessar-vos que, retomando o vaso físico, quer dizer, quando voltarem ao corpo, experimentareis natural piora de vossas sensações, agravando-se-vos a tortura, porque os remédios para a alma, na presente situação, intensificam os males da carne. Certificai-vos, portanto, de que as providências desta hora constituem ajuda efetiva à libertação, de retorno ao antigo ninho doméstico, encerrada
esta primeira excursão de adestramento, encontrareis, quer dizer, volta aos corpos, né? Encontrareis mais tristeza no terreno da crosta, mais angústia nas células físicas, mais inquietude no coração, porque a vossa mente, no processo das recordações instintivas, terá fixado, com maior ou menor intensidade, contentamento sublime desse instante. Preparai-vos, pois, para vir até nós. Solucionai os derradeiros problemas terrestres e confiai na proteção divina. Esse texto é extremamente sensibilizador, pelo menos para mim o foi, porque eu fiquei lembrando de várias pessoas que eu conheci, mesmo antes de adentrar um pouco mais, né, nos estudos espíritas e tudo, e me lembro de várias situações que são similares a essas narradas aqui, né? Os momentos quando se diz que parece que houve uma melhora, uma maior consciência, e logo em seguida acontece o fato, né? Quer dizer, o cara vem num processo de piora, a pessoa vem ali, aqueles que estão em processo final mesmo, de repente parece que há uma melhora que encaixa com esse sentimento da libertação e a liberdade vem, né? Interessante ouvir isso, interessante todo esse processo para nós, mesmo que não estamos ainda, pelo menos teoricamente não estamos, nesses momentos, porque nos ajuda muito a conviver com aqueles que, junto a nós, estão em processo aparentemente mais final. Sabemos que ninguém tem a data, ninguém tem a hora, né? Mas que, num processo natural de análise, né? Com todo o desconhecimento que temos certeza que temos sobre as decisões do Pai Maior, mas vimos vários procedimentos dessa ordem. E com essa consciência, melhor poderemos não só nos preparar outros, né? Inclusive nos nossos atendimentos, claro, sem as palavras, com as palavras próprias. Quantos vão lá buscar a, a liberdade da saudade, que na verdade é uma prisão, não é só uma saudade libertadora, né? Uma prisão daquele que está e daquele que foi. Nós vemos isso também nas nossas mesas, no atendimento fraterno vemos muitas vezes isso, nas conversas de corredores. Muitos chegam à nossa casa, a primeira coisa que colocam, mesmo fora de atendimentos, são essas questões, né? Outros tantos guardam em seu coração, em sua mente, até em aposentos da casa, lembranças que não querem tirar, né? E ali mantém a si próprio, e por vezes aqueles que foram, pela agonia que gera, né, em ver aquele sofrimento, pelo apego, né? E como esse processo todo de preparação é importante que nós façamos em nós próprios e em todos aqueles que a vida nos oportunizar estar. Como também todo o trabalho do mundo espiritual sempre pronto a ajudar a nós todos, independentemente do caminho que nós sigamos. Porque no mundo espiritual os times não existem. O que existe existe o futebol. E um futebol jogado com regras, um futebol de respeito, um futebol que não menospreza, um futebol que qualifica. Bom, em processo final, eu não vou passar para os comentários pelo avançado. Quando a Helena liga a tela, eu já vejo o Cronos na minha frente. Nem estou olhando para o lado que a Jane está, hein, pessoal? Porque o Chico está de frente, mas o Chico está muito comportado. Mas os outros são comentários interessantes, né, que a Albina faz também naquele mesmo, em função daquela formação dela, né? Mais uma vez, comentários sobre a tranquilidade, né? E entregar-vos feliz a toda a experiência, até a oração de Adelaide Fábio pela formação, né? Dimas embriagado com a felicidade, provisório alívio, né? Meio sentindo isso. E uma coisa expressiva, né?
e final de Jerônimo, que acrescentou no intervalo, que eu quero praticamente encerrar com ela. Dizia ele o seguinte: o plano impressivo da mente grava as imagens dos preconceitos e dogmas, crenças, valores religiosos com singular consistência. A transformação compulsória pelo decesso reintegrará a criatura do patrimônio de suas faculdades superiores. O trabalho, porém, não pode ser brusco, sob pena de ocasionar desastres emocionais de graves consequências. Urge considerar a necessidade da medida adequada, isto é, da gradação desse processo de passagem e de ajuda para que ela se efetive. Há, contudo, que se observar a valiosa e destacar, como vemos, não é a rotulagem externa que socorre o crente nas supremas horas evolutivas. É justamente a sementeira do esforço próprio, nos serviços de sabedoria e do amor. Ou seja, o que vai resolver não é a camisa que eu visto, mas como eu visto essa camisa, não é? Bom, e aí vou terminar aqui. Havia uma coisa ou outra mais a comentar, talvez, mas eu já sou agradecido por ter conseguido até aqui chegar. Essa é a excursão de adestramento. Quando alguém presente tiver a mínima consciência que participou de alguma dessas, não deixe de avisar, porque eu quero preparar as flores. Meus amigos, obrigado aí pela oportunidade do estudo. Para mim foi muito útil, viu? Estou com outra concepção sobre a passagem, mesmo com tudo que eu já tinha lido sobre o assunto antes. Obrigado. Nós que agradecemos, Eugênio. Estudo muito interessante, como sempre, cheio de nuances e detalhes. E a gente observa, naturalmente, isso estava dentro dos comentários que você suprimiu, né? A gente observa como é que é grande a misericórdia de Deus, porque no final ali o assistente fala que essas excursões de adestramento servem para harmonizar esses espíritos que estão prestes a desencarnar com o mundo espiritual que eles vão habitar no futuro, né? Então, parece que terão outras excursões, né, pelo que ele deixa entender nesse capítulo, em que vai ambientando o futuro desencarnante, né, naquela ambiência. E aí achei interessante também que ele fala que no retorno para a carne, o desconforto vai ser maior, porque ele já está mais ambientado com o plano espiritual. Eu fiz uns destaques logo no início, quando ele fala, né, a amiguinha. Eu fiquei curiosa por que o André Luiz trata de amiguinha. Eu não consegui entender. Será que é porque era uma criança, porque era uma jovem, adolescente, muito novinha? Eu não entendi por que ele trata de amiguinha. Bom, pela leitura que eu fiz no capítulo, né, que isso não fica exatamente definido com clareza, eu entendi que era uma jovem, mas bastante já participante, integrada, envolvida, É, né? é que a gente Eu sabe. entendi assim, não estou dizendo que seja. Eu supus isso também, porque a gente sabe que o espírito ele adota a imagem que melhor queira, né? Então, ela estava na imagem de jovem, mas naturalmente já devia ser um espírito Tá muito, bom. né? Mas ela adotou. Aí ela explica logo no início, né? Sobre o pensamento, a questão do pensamento, né? Os pensamentos exerce vigoroso contágio e faz imprescindível isolar, que ele fala que, né, logo ali
Aliás, nem é ela, é o padre Hipólito que faz essa observação, que ali no lar de Adelaide, né, na casa de assistência, muitos usuários entravam com os pensamentos. Sim, 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 sim. Mas e era uma coisa que eu tinha destacado, mas passei por cima. Eu achei interessantíssimo, tem tudo a ver com aquilo que nós falamos sobre as nossas palestras públicas, né? E Sim, mesmo fora da palestra, a ambiência, sim, né? é. Para a qual, às vezes, com descuido, nós, vamos dizer assim, Contaminamos o local. contaminamos também, não É, é? é, Mas a importância realmente daquele momento, porque ali está entrando tudo, né? é. Inclusive alguns acompanhantes, com a devida permissão, é claro, porque nós sabemos todo o processo de vigília, mas que não deixam de, por esse controle relativo, não deixam de emitir, não deixam de estar, né, Sim, sendo ajudados, mas, de alguma maneira, entre aspas, perturbando um pouco, sim. Aí né? depois, quando ele sai, há um vigoroso higienização, Limpeza, né? Achei, higienização do ambiente. É achei, interessante, nós não sei, o nosso processo é outro, né? Mas eu vejo, já vi algumas casas interessantes, não exatamente da nossa linha, de uma visão mais universalista, todo um preparo dos ambientes antes de ser aberta a casa, como também depois na saída, ficam alguns fazendo uma limpeza desse tipo, como também nas salas de trabalho, seja as que chamam de cura, seja nas salas de unidade. É muito interessante isso. Mas a lembrança principal para nós é justamente que na nossa casa mesmo e em outras tantas como a nossa, é lembrado, né? Para que nós façamos a parte que nos cabe em colaborar para não ajudar que aquilo permaneça ou até intensificar, não é exatamente, verdade? Isso é muito exatamente. lembrado. Foi muito boa lembrança sua. E a observação que eu fiz ao final foi quando o assistente, né, o Jerônimo, ele fala que não são os rótulos, né? Então, não são as correntes religiosas que vão definir o futuro, né, vamos dizer assim, daqueles que estão para desencarnar, né, todos nós. É a sementeira do esforço próprio, né? Reforçando mais essa ideia do nosso trabalho individual, né? Do nosso esforço. Esse capítulo me lembrou muito, talvez porque esteja ainda muito fresco na minha mente, a parábola da candeia. Sim. Eu associei muito esse capítulo à parábola da candeia, que é justamente o esforço, né? O esforço próprio que vai fazer com que essa luz vá alçando a posição de iluminação de todo o espaço, não só do nosso espaço íntimo, né? Mas de todos os espaços ao entorno. Muito bom estudo, gostei muito. Temos, como diz o nosso irmão Fernando, hoje não está conosco, está lá com os netos. Ainda temos um minutinho, se alguém mais quiser falar, podem abrir o microfone, são bem-vindos comentários, né, Eugênio? Ah, perfeito. Eu vou me permitir, ô Helena, já que estamos assim entusiasmados com o assunto, por minha conta, sem nenhuma permissão superior, abrir uma lista para a próxima excursão. Então, quem tiver interessado em se inscrever, tá? Eu vou ser o número um, não é? Eu vou me inscrever. Jane já ficou preocupada aqui do lado, mas porque são muitas as tarefas aqui de casa que ficariam com ela em breve. Mas eu estou pensando, eu gostei dessa excursão, sabia? Depois que eu soube, então, que o Fábio vai nela, Fábio é o colega do Coen, que é, eles se divertem muito juntos. É é muito uma bacana. figura. Mas é interessante porque você vê aqui que outras tantas especulações, né, que existem a respeito do processo, como os véus vão caindo, né? Não,
E muito interessante, quando a gente ouve falar do Hospital Esperança e vê alguns relatos, algumas coisas, por exemplo, né? Aí você vê lá que lá está internado um que teve uma formação por um caminho, tal outro, né? É, E todos estão no mesmo caminho. Eu acho que eu gosto muito daquele livro Unidade, do Marcos Bass, e gosto de citá-lo até, mais uma vez vou fazer, que ele diz o seguinte: depois de olhar vários caminhos, né, e experimentá-los, ele chegou à conclusão que cada um está onde deve estar. é, Por quê? Que os diferentes caminhos nada mais são, aí é palavras dele, do que dialetos através dos quais Deus falou com os homens e os homens buscam a falar com Deus, né? E nós temos as nossas, mesmo quem fala mais de uma língua, tem tem a preferência, né? Tem o jeito, né? Em outra passagem, ele diz também que por isso que a gente nunca deve se esforçar para mudar, como muitos vivem tentando fazer, a fé de um homem, é é, do ser humano, que cada um está com aquela que lhe é própria naquele momento, e por isso ela deve ser desrespeitada, respeitada. E a hora que dele se manifestar à vontade, como em muitos de nós já aconteceu, né, de buscar outros entendimentos, é porque a hora que o Pai determinou, né? E isso me chama muita atenção. E aí lembrei de uma senhora que era líder era responsável espiritual por uma casa no Rio, chamada Apostolar, União Amor e Vitória, Casa Apostolar União Amor e Vitória, que um dia eu perguntando a ela, estava lá no quarto grau, eu perguntei a ela, era o 7, minha irmã, essa é minha casa? Uma consulta que eu pedi. Ela deu um sorriso que acolhedor, que poucas vezes eu vi um similar até hoje. Aqui parece que estava botando no colo. Botou a mão sobre o meu coração e disse o seguinte: meu irmão, a sua casa é onde tiver seu coração. Mas, ao sair de uma casa, só deixe nela o que de bom você puder deixar e só leve dela aquilo que puder te acrescentar no caminho da justiça, da verdade e do amor. Então, eu guardei sempre essa colocação, porque eu acho que, tanto do nosso lado como de outros tantos lados, quando alguém, às vezes até sem o devido conhecimento, começa a criticar os caminhos, né? Ao invés de olhar para os caminhos, são caminhos, né? Não vai é, por um lugar. Aqui mesmo em casa, ao dirigir o carro, acreditem se quiser, falando sério, não, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira verdadeira. Nós temos caminhos completamente diferentes para chegar ao mesmo lugar, sabia? Mas por que tu vai por aí? A gente se pergunta, não, porque é por aqui que eu gosto, o outro vai para outro lugar. E chegamos todos ao mesmo lugar, sempre, é, né? Só temos as reclamações laterais, às vezes, né? Aqui pula muito, por que tu vai aquelas coisas? Eu acho que a gente deve olhar assim, porque é assim que nessa excursão de adestramento tínhamos várias pessoas várias dentro do grupo, né? Claro, um grupo pequeno, mas com caminhos diferentes, fazendo leituras diferentes, mas todos eles absorvendo o que podiam e estavam em condição de absorver nesse momento. E os socorristas fazendo por eles igualmente tudo aquilo que podiam fazer para os ajudar do ponto do qual eles estavam, né? Bonito, né? Eu acho. muito bonito. Bom, Eugênio, muito obrigada pelo estudo, pelas reflexões. Obrigada a todos os irmãos que estamos juntos estudando. Semana que vem nós vamos para o capítulo 13 com a Jane Schwaber, companheiro libertado, e aguardamos todos vocês. Aí será o último capítulo de 2023, retornamos lá em março. Lembrando que os capítulos ficam disponíveis lá no YouTube do Oitavo Seu. Quem quiser rever, é só chegar lá. Francisco, gostaria de fazer o encerramento? Posso sim.
Senhor Deus, Pai de infinito amor e de bondade, Jesus, nosso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, queridos benfeitores espirituais, os nossos guias, protetores, o nosso irmão que coordena esse trabalho virtual, os nossos mais sinceros e profundos agradecimentos por esta noite de estudo, a boa vontade do nosso irmão Eugênio nos trazendo essas informações. Agradecemos, Senhor, por todos que prestigiaram e que estão aqui conosco virtualmente, desejando que no lar de cada um brote a paz, a tranquilidade e a harmonia. Que possamos, Pai, na próxima semana, estarmos novamente reunidos para mais uma noite de estudo. Agradecemos profundamente e encerramos este encontro de almas com Jesus, dando graças a Deus e que assim seja. Muito obrigado. Que assim seja. Muito obrigada.